Oi, chefe. Então, eu tô fazendo especialidade RPG e eu tinha um dos itens que era explicar as principais diferenças e semelhanças entre o RPG de mesa e o RPG online, e demonstrando que eu conheço três sistemas diferentes. O que acontece do RPG de mesa para RPG online, no final de tudo, os dois vão ser RPG. Os dois vão ser a mesma coisa. Os dois vão ter sistema de rolagem de dado, os dois vão ter a montagem dos personagens, tanto a interpretação. O que acontece é que muita gente diz que o RPG online ele tira a experiência de um RPG de mesa. Quando a gente tá jogando RPG de mesa, a gente todas as pessoas que estão jogando, elas estão todas reunidas num lugar só. Às vezes acontece, quando a gente tá jogando online e você vai jogar um dado, às vezes ele bate em alguma coisa que tá perto, e daí você acaba tendo que jogar o dado de novo. No RPG de mesa isso não acontece, porque a mesa vai estar limpa, então você tem uma chance só de rolar o dado. Eu jogo RPG online com o meu irmão, até com algumas das seniors, eu jogo com a Gabi com a Gabi da Sênior, com a Camille e também jogo com a Ana D'Ambros, que também participava do escoteiro. E a gente joga online praticamente todo domingo, só quando não dá pra jogar. E é bem isso, o sistema de rolagem de dados às vezes acontece bastante isso, de bater em alguma coisa porque o computador tá perto, porque a gente precisa se comunicar de alguma forma, o computador tá perto, às vezes o dado bate e ele estraga a rolagem, e às vezes você tem que jogar ele de novo. Então isso é uma das coisas que acaba tirando um pouco da experiência do RPG de mesa, de todo mundo estar reunido. E uma coisa que todo mundo fala do RPG online para RPG de mesa, a interpretação dos personagens é muito diferente. Quando você tá num RPG de mesa, você tá ali perto, você acaba se soltando mais. Porque você tá ali junto com o mestre, você pode interromper ele às vezes no meio, já fazer alguma ação, você acaba interpretando muito mais o personagem. Enquanto no RPG online, às vezes você fica um pouco mais tímido, porque você não tá vendo a pessoa cara a cara, você tá atrás de um computador ou no celular, dependendo da forma de comunicação que você usa para jogar o RPG online. Eu uso um aplicativo chamado Discord, ou às vezes a gente faz chamada pelo WhatsApp, depende de como tá a internet no dia. Então, às vezes isso estraga um pouco da experiência de um RPG de mesa, que tá todo mundo perto, todo mundo se conhece, tá todo mundo conversando entre si durante o RPG. E existem muitos sistemas diferentes, às vezes até de rolagem de dado, de montagem de personagem. Eu conheço alguns diferentes. O que eu jogo, o que a gente joga é o sistema do Tormenta. O Tormenta é um RPG brasileiro. Ele é bastante utilizado aqui. E ele é muito parecido com um outro sistema chamado de um outro RPG chamado Dungeons and Dragons, que é americano. O sistema do Tormenta, ele tem algumas diferenças na montagem do sistema, na rolagem de dados, na rolagem de dano, mas isso todo RPG tem diferença. Mas eles são bem parecidos, mas são dois sistemas diferentes. O sistema do Tormenta, o brasileiro, o bestiário é muito diferente, a gente consegue perceber isso. E as classes até. A gente fala que no RPG a gente tem raças e classes que servem para montagem do teu personagem. Quando você vai fazer um personagem que tem magia, normalmente você vai usar o feiticeiro no RPG de Tormenta, que é o que a gente usa de sistema. Você tem o feiticeiro, que usa muita magia, o mago, o clérigo e, se não me engano, são só esses, assim, são três classes que usam mais magia, que usam o tempo inteiro. Enquanto no Dungeons and Dragons tem muitos mais personagens que usam muito mais magia. Além da feiticeira, do mago e do clérigo, tem alguns outros. Eu não vou lembrar exatamente as classes agora, mas existem muitas outras classes que possuem a magia.
com as raças também. As raças a gente fala os humanos, elfos e os outros inventados pelo jogo. Do Tormenta pro Dungeons and Dragons é muita diferença, porque existem muito mais raças no Dungeons and Dragons do que no Tormenta. E um outro RPG que também é um sistema muito diferente, até na própria rolagem de dados, no Dungeons and Dragons e no Tormenta, a gente usa um dado D20. Eu vou até pegar ele aqui para demonstrar. O dado de 20 lados, ele é o dado mais comum que tem, que é o que normalmente quando a gente procura, até a imagem no Google de dados, é o que normalmente aparece. É esse aqui, ó. Esse aqui é o meu dadinho de 20 lados, que é o que a gente usa, até pro RPG que a gente joga, esse aqui que é usado. Para fazer a contagem de pontos, tanto no Dungeons and Dragons quanto no Tormenta, a gente usa... Quanto maior o número que a gente tirar, a gente tem maior chance de acertar. Então, vamos supor, eu acabei de jogar um aqui, eu tirei 19. Então, seria como se fosse um dano crítico. Se eu estivesse batalhando contra algum bicho ou algum monstro, eu tinha tirado 19. E que é muito bom, pra falar bem a verdade. O máximo é 20, então, se você tirar um 19 pra você lutar contra um monstro, é quase você deu um dano crítico nele. Então, é muito bom. É assim que funciona o sistema de rolagem de dados no Tormenta e no Dungeons and Dragons, mas os dois têm diferença. São muitas diferenças até na montagem dos personagens. O outro RPG que eu conheço é o RPG de Call of Cthulhu. O Call of Cthulhu, ele é um RPG de mistérios. Ele não é que nem o Dungeons and Dragons e o Tormenta, eles servem como RPGs de batalha. Então, são RPGs medievais em que o teu objetivo é formar uma aventura, em que você tá atrás de um objetivo, e existem muitas batalhas no meio disso, existem muitos monstros, e normalmente o teu objetivo está protegido por um monstro. É esse o teu objetivo dentro dos RPGs medievais. O RPG de Call of Cthulhu é muito diferente. Ele é ligado ao sobrenatural. Então, o que acontece? Existem muito mais mistérios. Você tem que usar muito mais a tua lógica, tanto você quanto com quem você tá jogando. Por isso que muita gente prefere os medievais, porque muita gente prefere as batalhas. E o sistema de Call of Cthulhu, ele segue para você entender mistérios mesmo. Você tem que resolver mistérios com dicas que você vai achando. E as aventuras de Call of Cthulhu normalmente demoram muito mais do que uma aventura medieval. Aventura medieval, às vezes, você só vai lutar, como eu disse, as minhas sessões curtas que eu já mestrei, você, falando de um sistema medieval, você vai fazer 2 lutas numa sessão de 40 minutos, vamos supor. Você vai fazer 2 lutas contra alguns monstros só pra entreter o personagem no meio do caminho. E vai fazer uma luta final com um monstro muito maior. E você vai conseguir ter o objetivo e vai voltar para o lugar de onde você saiu. Essa é normalmente uma sessão curta medieval. As sessões de Call of Cthulhu é quase impossível você fazer uma sessão curta, porque as aventuras elas demoram muito mais, porque você tem que usar a lógica para você entender o mistério. Você normalmente é muito difícil você jogar sozinho, como eu faço as minhas sessões curtas com o João. Nós fazemos as sessões curtinhas, porque dá para se jogar só em um jogador. Você não precisa da colaboração de outras pessoas. O Call of Cthulhu não. É muito melhor que você esteja cheio de gente ao teu redor, porque quando você tá dentro do Call of Cthulhu, às vezes a tua lógica pode estar muito errada. Então, às vezes uma opinião de alguém, que alguns dos teus amigos, dos personagens mesmo, eles ajudam muito mais. Além disso, o Call of Cthulhu, ele não tem todas aquelas raças e classes. São todos humanos e cada um tem a sua profissão específica. Então, você pode ser médico, você pode ser policial, você pode ser qualquer outra coisa, mas são todos humanos, com profissões existentes. Eu acho um RPG muito legal, mas a maioria das pessoas não gosta justamente por causa disso, porque eles preferem um RPG cheio de batalhas do que um RPG feito para resolver mistérios. E outra diferença do Call of Cthulhu
o que acontece é que a gente não usa o D20 para jogar ele. Nós usamos um D100. O D100, ele tem um dado específico que são 100 lados. Só que é muito difícil de achar um dado de 100. Então, a gente usa esses daqui, ó. Esse aqui é um dado D10, ele vai de 1 até o 0, que a gente conta como 10. E esse aqui, que é o dado D100, que a gente fala, ele vai aqui desde o 10 até os 2 zeros, que é considerado como 100. O que acontece nesses aqui, você joga os dois dados juntos, eu vou jogar aqui para fazer uma demonstração. Ó, eu tirei 52. A gente normalmente diz que quando a gente tira metade num dado D20, é muito melhor. Nesse caso, não. Porque o sistema de montagem de ficha de Call of Cthulhu é diferente. É bem diferente de um sistema medieval. Então, o que acontece aqui? Nós temos um número específico de algumas coisas. Vamos supor. Eu criei um personagem de Call of Cthulhu que eu sou uma médica. E cada um tem a sua especialidade. Então, no meu caso, se eu fosse médica, eu teria principalmente especialidade em medicina e primeiros socorros. Cada um eu tenho uma contagem É um pouco difícil de explicar, mas a gente faz uma pontuação quando a gente vai montar a ficha de personagem e cada um tem uma quantidade de pontuação específica. Então, vamos supor que eu tenho 80 em medicina. Vamos supor. Pode ser de 0 até 100. Normalmente não vai ter 0, porque senão é impossível você conseguir. Então, é sempre de 1 até 99, porque 100 não tem como, senão você não teria como falhar. O que acontece? Eu aqui tirei um 52. Se eu estivesse fazendo um teste de medicina, eu pedi pro mestre para fazer um teste de medicina porque eu quero curar algum parceiro meu. Eu tirei 52. Eu tenho 80 em medicina. Não seria tão bom. O bom, quando você tá jogando Call of Cthulhu, é você tirar, vamos supor, você fazer um dano crítico, é tirar um 001. Se você tirar o 000, é considerado como 100, é falha crítica daí. Daí vai acontecer algo muito pior do que você queria que acontecesse. Então aqui, quanto menor o teu número, quanto menor o número que você tirar nos dados, melhor. Então vamos supor que eu tivesse tirado aqui, ó. Agora a minha rolagem foi muito melhor, eu tirei um 29. E aí a gente faz o seguinte, pra gente saber, a gente usa 4 falas, na verdade, no Call of Cthulhu. Falha, normal, bom e extremo. O falha é você tirar mais do que você tem. Então, vamos supor que eu tô fazendo teste de medicina, eu tenho 80. Se eu tirar 81, eu falhei. O normal é você dividir Você dividir aquela pontuação na metade. Então, eu tenho 80, eu dividiria, dá 40. Se eu tirar entre 80 e 40, eu tirei normal. E se eu tirar se eu dividir 1/3 daquilo, eu tirei bom. Então, se eu dividir 80 por 30 entre o 40, que seria a metade, e o valor que der, eu tirei bom. E 1/5 do meu valor seria o extremo. Então, 1/5 de 80 ia até ser bem tranquilo, para falar a verdade, você tirar. Só que é muito complicado, porque os dados, eles normalmente, você torce para ele sair um número alto. Nesse caso aqui, não. Quanto menor o teu número, melhor. Então, esses são os 3 sistemas que eu conheço, pelo menos os RPGs que eu conheço, que são o de Tormenta, de Dungeons and Dragons e de Call of Cthulhu. Ok? Sempre alerta, chefe.